Olá, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Após uma semana de exposição pública e vergonha para mim e para minha família, eu venho aqui trazer o esclarecimento do que de fato está acontecendo a meu respeito na Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores é onde estão os vereadores eleitos pelo povo de Camaçari e onde eles desenvolvem o seu trabalho. Para manter as suas atividades, a Câmara recebe o 12º, que aqui, para o seu esclarecimento, eu vou chamar de repasse. Repasse esse no valor de 6%. Valor esse utilizado para despesas da manutenção da Câmara de Vereadores e contratação de pessoal. Na Câmara de Vereadores é que o vereador exerce a sua função. E a função do vereador é muito importante você tomar conhecimento mais ou menos de como funciona. O vereador começa a trabalhar por volta das 7 da manhã, encerra lá para as 23, 24 horas, quando os seus trabalhos são terminados. E entre denúncias, reclamações, fiscalização, o vereador precisa apurar cada um dos fatos e problemas que são levados até ele. Para que ele possa fazer esse trabalho, ele precisa contratar o pessoal, que nós chamamos de assessores. Pois bem, o que eu queria te esclarecer aqui é exatamente sobre essa questão que envolve os assessores na Câmara de Vereadores de Camaçari. Até o ano de 2016, em setembro, a Câmara de Vereadores trabalhava em cada gabinete com 10 assessores. Por questões orçamentárias, o ex-presidente Marcelino fez uma redução no número de pessoal para que pudesse adequar o orçamento à despesa que ele tinha para fechar aquele ano. E essa redução, ela fez com que os gabinetes de vereadores, que aqui em Camaçari pode ter contratado até 12 pessoas, reduzisse o pessoal de 10 para 6 a 7 pessoas. Com essa redução, o trabalho dos vereadores ele foi comprometido, mas ainda assim todos os vereadores seguiram desempenhando os seus trabalhos. Ocorre que no mês de novembro, mais exatamente no dia 1º de novembro, a Câmara de Vereadores aprovou em 2 turnos 2 leis importantes. Essas leis tratavam do reajuste dos vereadores e também dos reajustes dos secretários, subsecretários, prefeito e vice-prefeito. A partir daí é que começa a confusão envolvendo o meu nome, presidente da Câmara de Vereadores. Por quê? Porque o ex-prefeito de Camaçari, o senhor Ademar Delgado, ele se omitiu da responsabilidade de publicar essa lei. E uma vez não publicando a lei, ela não poderia ser aplicada. Por lei, uma vez que o prefeito não publica essa lei, ela retorna para a Câmara para que ela seja sancionada pelo presidente da Câmara de Vereadores. O presidente José Marcelino, por sua vez, também se abdicou da responsabilidade de publicar essa lei. A partir daí, quando eu assumi a presidência da Câmara por obrigação e para que não fosse cobrado, eu publiquei a lei que reajustava os salários do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários e dos vereadores na Câmara de Camaçari. Meus amigos, em janeiro nós começamos as nossas atividades como presidente da Câmara de Camaçari. E em janeiro eu também tomei uma outra providência que era compromisso meu de retomar os 10 assessores de gabinete que lá atrás, como eu havia explicado a vocês, no mês de outubro foi reduzido. Essa redução de 6 comprometeu os trabalhos dos vereadores e nós, no início de janeiro, retomamos com os mesmos R$ 13.667.000 que era o orçamento repassado pela Prefeitura. Além da publicação, que é dever de ofício e uma obrigação minha quanto presidente, eu também cumpri o compromisso que assumi com os vereadores de recompor os gabinetes para o número de 10 assessores, como era originalmente lá em setembro. Porém, todos esses assessores iniciaram seus trabalhos com salários reduzidos, já que o meu orçamento permanecia os mesmos R$ 3.667.000. Além do número de assessores que eu havia atualizado aos gabinetes, a Câmara tinha aumentado de 19 para 21 vereadores. Então nós tínhamos mais 2 gabinetes para trabalhar com o mesmo orçamento. Mas nem por isso eu deixei de cumprir com o compromisso que assumi antes de ser eleito presidente. E nós garantimos
a contratação de mais esses 2 gabinetes, apesar de ter o orçamento reduzido. Efetuamos o pagamento em janeiro e fevereiro do salário dos vereadores reajustados e, quando no mês de março, do dia 6/3 de 2017, recebemos uma liminar ordenando a suspensão do reajuste desses vereadores e, por esse motivo, nós tivemos já no mês de março a suspensão dos pagamentos com reajuste por força dessa liminar. Pois bem, meus amigos, aqui começa a confusão envolvendo o meu nome nessa denúncia. No dia 7 de abril de 2017, nós tivemos a atualização do 12º, que é exatamente o aumento do repasse que a Prefeitura faz para a Câmara de Vereadores. Com a atualização do 12º, eu posso agora fazer o reenquadramento no salário dos assessores dos gabinetes. Na gestão da Câmara dos Vereadores, para que a gente possa fazer alterações nos gabinetes, eu preciso exonerar e nomear, que significa demitir e contratar pessoas. De acordo com a denúncia, eu fiz 18 exonerações e 18 nomeações com as mesmas pessoas em cargos diferentes. O que eu queria trazer ao seu conhecimento é que ao longo desses 14 meses eu já fiz centenas de exonerações e nomeações. Isso porque no serviço público nós não temos a promoção do servidor comissionado. Para que eu possa alterar o nível de um servidor, eu preciso exonerá-lo e nomeá-lo novamente em um novo nível. Por isso nós tivemos no mês de abril 48 exonerações e 38 nomeações. Por fim, chegamos à denúncia do Ministério Público, que pede a minha prisão preventiva e o afastamento dos trabalhos da Câmara, entendendo que posso comprometer as investigações feitas através dessa denúncia. Eu queria aqui deixar bem claro o teor da denúncia, o que é que estão me acusando de fato. O que diz a denúncia do Ministério Público? Que eu, juntamente com 16 vereadores, desviamos dos cofres públicos R$500 mil através de contratação de assessores parlamentares. Agora eu queria que você fizesse a conta, uma conta muito simples. São R$500 mil que foram desviados dos cofres públicos. Porém, atribuído a mim, temos apenas um assessor, que nesse período, segundo a denúncia, desviou 28 mil. Então a gente sai dos 500 mil para 28 mil. Agora eu queria que nessa denúncia fosse apresentada uma prova sequer de que, de fato, essa pessoa repassou para mim esses recursos. Falo isso pelo seguinte: as provas apresentadas aqui são publicações que eu mesmo, presidente da Câmara de Vereadores, ao longo desse período, fiz como atos de contratação e demissão, como já expliquei aqui a vocês. Todos os atos na Câmara de Vereadores são publicados e de conhecimento do Tribunal de Contas do município. Isso é feito porque a lei assim estabelece. Como é que eu ia desviar 28 mil ou 500 mil, como foi colocado aí, e eu mesmo ia dar a pista de onde é que estava esse dinheiro, por onde ele saiu? A outra prova é uma prova testemunhal, um depoimento de uma servidora do município de Camaçari que não tem nenhuma relação com a Câmara de Vereadores, que alega ter conhecimento, sem juntar nenhuma prova documental, que existe repasse de assessores para vereadores. Agora se coloque na minha posição. Se de repente você vai caminhando na rua e é abordado por alguma autoridade, me acompanhe. A pessoa não diz qual é o assunto, por que está querendo te levar, que crime você cometeu e simplesmente pede que você acompanhe. Foi exatamente o que aconteceu comigo através do Ministério Público. Recebi uma intimação do Ministério Público pedindo para comparecer para prestar um depoimento para tratar de assunto público. Como é que eu ia comparecer ao Ministério Público em 48 horas, sendo que eu tenho todos os compromissos pré-agendados em pelo menos 15 dias e de repente não ter ideia do que seria questionado? Encaminhei à Procuradoria Jurídica a intimação, como sempre tenho feito com todas as intimações que temos recebido do Ministério Público, que quero aproveitar a oportunidade aqui. Temos mantido um diálogo permanente com o Ministério Público e em nenhum momento nos omitimos de prestar qualquer esclarecimento. A Procuradoria, por sua vez, solicitou o reagendamento dessa audiência e solicitou também o assunto do que trataríamos exatamente nessa audiência. Pois é, meus amigos, sem ser ouvido, sem que nenhum dos vereadores fosse ouvido, ou mesmo os assessores parlamentares citados tivessem sido ouvidos, à noite eu tomo conhecimento pelas redes sociais
que a minha prisão preventiva foi solicitada através do Ministério Público. Eu pergunto a você, como é que fica agora a imagem construída ao longo de toda a minha vida, na minha família, pelos meus avós, pelos meus pais, a igreja onde congrego, os meus filhos, a minha esposa, todos os amigos que me conhecem, de repente ver uma notícia como essa postada num site, numa rede social? Eu quero dizer para você que isso é irreparável. Nada vai poder reconstruir a minha imagem ou notícia que foi colocada sem que nenhuma prova concreta fosse apresentada de um crime que eu tenha cometido. Eu estou, de fato, muito indignado com a situação. Eu não aceito o que foi apresentado aqui e eu irei recorrer, sim, dos meus direitos. Eu irei recorrer à justiça porque tenho convicção que tenho feito um trabalho com honestidade e com justiça pela cidade de Camaçari. Pois bem, eu queria nesse momento agradecer a você, a cada irmão, a cada irmã, a você que é evangélico ou não, que desde o momento que tomou conhecimento dessa informação, foi o primeiro a dizer, não, eu não acredito, isso não é verdade, e que tem dedicado o seu tempo a orar e interceder pela minha vida. A cada pastor, a cada líder evangélico, a cada uma das pessoas que em todo o tempo tem acreditado em mim. Diferente de muitas pessoas que, muito embora eu tenha explicado e mostrado todos esses documentos e prova desses 14 meses de gestão à frente da Câmara, tenho tratado com responsabilidade o trabalho que me foi confiado. Não entrei na política por vontade própria, tenho uma missão muito maior a cumprir e fui convidado a cumprir. Tenho compromisso e irei e continuarei até o fim cumprindo o meu papel. Quero apenas que você não desista, continue intercedendo, continue crendo que Deus mostrará toda a verdade. E tão breve nós veremos que a justiça do Senhor é que prevalece. Agradeço a sua atenção e peço que Deus continue abençoando a sua vida e a sua casa. Um forte abraço a todos. Eu quero que, por curiosidade, pegue o histórico das primeiras postagens que foram feitas aí ao longo desse processo, dessa uma semana. Olhe os sites e as pessoas que estão multiplicando essa informação. E você vai ter uma pista de onde é que saiu essa pouca vergonha.